Você já foi julgado alguma vez na sua vida? Pela sua roupa, pela sua vestimenta, pela sua, da onde você vem, da onde você mora, da onde você nasceu? Enfim, hoje a ministração de hoje será feita sobre isso. Nós vamos ver como isso é injusto, né? As pessoas julgarem você pela sua aparência ou então pela sua, da onde você veio, onde você mora. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Glória a Deus. Inclusive, vou ler aqui uma passagem sobre Jesus, que ele foi, né, julgado pelo fato de vir de Nazaré. Na verdade, ele nem nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Mas ele teve lá um bom tempo em Nazaré, ele teve lá a maior parte da infância, da fase dele de adulto em Nazaré. Então, portanto, que às vezes as pessoas achavam que o que é bom que vem de Nazaré. Isso foi o que Natanael disse, né? Quando na passagem aqui, ó, de João 1, a partir do versículo 43, ó, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me, Filipe." E o Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Olha só, poderia vir alguma coisa boa de lá? Olha só, tá vendo? Então aqui ele já julgou, né, Jesus, dizendo que ele não era uma boa coisa de lá de Nazaré, porque é a mania das pessoas de julgar sem conhecer, julgar sem ver como que é, de julgar as pessoas, né? E nós somos assim, o ser humano. Nós vimos uma pessoa, eu não vou muito com a cara dessa pessoa, sem conhecê-la, sem saber como que a pessoa é, entendeu? Sem saber seu sofrimento, sem saber os seus sacrifícios, amém? E aí você já tá julgando, e isso é errado, né? É errado isso. Nós não temos que julgar, amém? Mas aí, continuando aqui na passagem, olha só o que Jesus fez. E aí disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus! Então, por isso que a ministração de hoje é para falar sobre isso. Porque nós somos aquele tipo de pessoa que julgamos as pessoas. Infelizmente, eu também falo por mim. Muitas das vezes a gente se pega fazendo isso. Isso não é legal, porque nós estamos julgando, porque o único que julga aqui é o juiz, é Jesus. Amém? Nós temos que compreender as pessoas, temos que ter compaixão das pessoas, misericórdia das pessoas, não temos que julgar as pessoas, porque as pessoas, cada uma tem a sua dificuldade, o seu problema, tem o sacrifício que ele fez para chegar até onde ele chegou. De repente você olha na televisão e você fala assim: nossa, essa pessoa aí tem uma cara de ser muito chato. Não. Por que você tá julgando a pessoa só pela aparência dela, porque ela tá aparecendo ali na TV? Não. Ou então ao contrário: nossa, essa pessoa parece ser bem legal. E aí você conhece ela, você vê que ela é uma pessoa seca, uma pessoa que não te tratou bem. E aquela pessoa que você achou que deveria ser chata, ela te tratou melhor do que qualquer outra pessoa.
Então, nós não devemos julgar as pessoas, sabe? Pela capa do livro, né? Como diz, não devemos julgar o livro pela capa, e sim devemos comprá-lo e ler para ver qual o conteúdo que ele passa, para depois a gente ver se ele é bom ou se ele é ruim. Amém? É a mesma coisa. Quando você compra uma roupa e sem você provar, você achou aquela roupa bacana, não é? Então, e aí quando você chega em casa, você não quis provar lá na loja. Aí quando você chega em casa, você vê que ela não ficou do jeito que você queria. Entendeu? Então, a mesma coisa. A mesma coisa, aquela roupa que talvez você vai falar, nossa, isso aí vai ficar horrível, não vou comprar não. E se você tivesse comprado ela, talvez ela ia ficar melhor do que aquela que você gostou. Amém? É muito relativo. Então, nós temos que entender que somos seres humanos e todos nós temos erros. Então, não devemos julgar ninguém. Se Jesus foi julgado por Natanael por da onde que ele veio, que na verdade ele nem nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Ele só morou em Nazaré. Então, as pessoas já estão julgando. Amém? É a mesma coisa uma pessoa que mora numa comunidade. As pessoas já falam, nossa, daí deve roubar, deve furtar, você dá moleza, a pessoa já tá roubando as coisas. E às vezes é a pessoa mais limpa de todos, entendeu? É mais limpa até do que você mesmo, entende? Mais limpa no sentido de que, muito pelo contrário, não rouba. Ela vai e entrega pra pessoa se acaso ela achou, entendeu? Ela procura a pessoa. Então nós temos que parar com essa mania de ficar julgando as pessoas, que o único que julga aqui é Jesus. Amém? O juiz de toda a terra é Deus. E nós temos que entender isso daí. Que o julgamento não é uma coisa bacana. Porque você está julgando o livro pela capa, você está julgando a pessoa pela aparência. E não é legal. Amém? Então hoje eu deixo essa palavra aqui para você. Uma mensagem curta e uma mensagem assim que possa entrar no seu coração e que ela venha tocar você e fazer você entender que nós não temos que julgar as pessoas, não temos que alimentar isso no nosso ego, porque às vezes isso é um ego, né? É porque você se acha melhor que os outros, então, tipo, pode ser isso também. E então não devemos fazer isso, entendeu? Por conta de uma roupa, por conta de um carro, por conta de uma casa, você não tem que se achar melhor que ninguém. Amém? Assim como eu também não, e assim como ninguém tem que se achar melhor que ninguém. Nós somos todos iguais perante Jesus. Somos todos irmãos e nós temos somente que orar um pelos outros, para que todos tenham um dia tranquilo, uma paz, a paz que excede em todo entendimento, que vem de Jesus, se derrame sobre nós. Amém? Glória a Deus. E essa é a minha oração de hoje. Que o Senhor venha derramar sobre você a paz que excede todo entendimento, que vem dele, e que você entenda que nós não devemos julgar ninguém, nós devemos amar a todos e orar por todos, porque é isso que nós temos que fazer. Por mais que aquela pessoa tenha aquele defeito, aquele vício, a gente tem que orar por ela, e não criticar, e não ficar julgando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E que a paz esteja com você. E que se você puder, compartilha, curta, se inscreve no canal, amém? Que você será muito bem-vindo aqui no meu canal e vamos caminhar juntos para a gente falar sobre Jesus, amém? Glória a Deus e que a paz esteja com você e Deus abençoe sua vida e seu dia, amém? Glória a Deus.